Olá, feliz sábado, como é bom estarmos juntos hoje, dia de adoração, de culto, de louvor, de celebração, porque o sábado foi instituído para que nós adoremos a Deus como nosso Criador, Ele que criou todas as coisas. Em 6 dias Ele fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que neles há, e no 7º dia Ele descansou e abençoou, Ele festejou a semana da criação no 7º dia. E então ele diz que descansou, Gênesis 2, 1 e 2, ele descansou, abençoou e santificou o sábado. E por isso nós temos essa alegria de no sábado podermos nos encontrar na igreja, no templo de Deus, com Ele, com os anjos, e ali louvarmos erguermos o nosso louvor a Deus, não é? Como sendo o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor e benfeitor. E eu quero compartilhar com você hoje um verso que está no Mateus, né, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, que fala um pouco para nós, bem de perto, sobre a nossa situação de penúria, ou seja, nossa situação como pecador. Nós somos pecadores. Não somos pecadeiros, né, como dizem alguns teólogos. O Leandro Quadro, ele fala muito do pecadeiros. Nós somos de natureza pecadora. A nossa carne é corruptível, o nosso caráter é corrompido. Então nós temos que nos socorrer, na verdade, na pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus veio a este mundo para tirar os pecados do mundo. Olha só o verso 21, ele diz assim: e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja, quando Jesus veio aqui, nasceu, viveu, cresceu, e quando jovem, aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério, não é? Então Jesus desenvolveu o seu ministério de 3 anos e meio, 3 anos e pouco. Então ele inaugura o reino da graça ao dar a sua própria vida em teu e em meu lugar. Jesus veio para salvar as pessoas dos seus pecados e não nos seus pecados. A graça, ela foi inaugurada agora para nós, o reino da graça. E isto vale retroativamente para todos os que nasceram depois, desde Adão e Eva, e todos os que nasceram até hoje. A graça, ela é retroativa, ela alcança todos aqueles que no passado creram que Jesus um dia viria, o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria para nos salvar. Eles creram e eles foram salvos pela fé. E agora nós também cremos em Jesus Cristo. Mas nós não cremos em Jesus porque temos a oferta da graça, a salvação é de graça. Nós não cremos em Jesus para sermos salvos nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. Olha o que Davi fala. Davi reconhece que ele é um pecador. Ele diz no verso 5 do capítulo 32, no Salmo 32, ele diz assim, o verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Então, só quando Davi, se você ler o Salmo 32, você vai ver que Davi sofre, não é? Ele diz assim, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele tinha dor de culpa, de consciência. Mas quando ele diz: confessei-te o meu pecado, então ele sentiu o perdão de Deus. Por isso Jesus veio a este mundo, como lemos no verso 21, você tem que entender bem isso. No verso 21 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, está dito, escrito, inspirado pelo Espírito Santo, de que Jesus veio a este mundo para salvar o povo dos seus pecados e não nos seus pecados, porque tem muita gente aí que não confessa os seus pecados, que acha que pode fazer isso e aquilo, aquele outro, sem nenhum problema, e não sabem o que é receber a Jesus na sua vida, Jesus no seu coração, porque quando
aceitamos a Jesus no nosso coração, nós reconhecemos que devemos abandonar as coisas que antes praticávamos, que fazíamos, mas que agora, ao termos um encontro com Cristo, um encontro de amor, nós deixamos essas coisas banais de lado para caminharmos com Cristo justificados pela fé. É possível que você esteja vivendo uma vida iludida. Aqueles que são cristãos, que acham que são salvos pela graça, e uma vez salvos, salvos para sempre, então podem pecar, errar, transgredir a lei de Deus, inclusive o sábado, o quarto mandamento, que a graça salva. A graça salva aqueles que se achegam a Cristo arrependidos e confessam os seus pecados, contam para Deus os seus erros, e então são salvos, perdoados pela graça de Cristo. Deus nos aceita porque Cristo se apresenta para Deus, para o Pai, e diz assim: por este Pai eu derramei o meu sangue e tenho em minhas mãos as marcas, o nome dele, o nome do João, da Maria, do Antônio, do Pedro, do Nelte e de todos aqueles que creem em mim. Jesus morreu por todos, mas é necessário que creiamos que ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso supremo advogado que intercede junto ao Pai por nós. E então, com os nossos pecados confessados, somos limpos, lavados, e purificados e justificados e salvos pela graça e misericórdia de Jesus. Entenderam agora? Vamos orar com esta graça, esta bênção. Neste sábado, incline a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado pela sua graça perdoadora, pela sua justiça. Necessitamos de vestes novas, as vestes que o Senhor nos oferece lá da cruz do Calvário, porque o Senhor foi vitorioso lá. O Senhor nos resgatou e o Senhor tem autoridade agora para perdoar-nos dos nossos pecados, mas não nos nossos pecados. Nos abençoe, abençoe a cada um de nós, e que sintamos o desejo de te servir e confessar os nossos erros e pecados, para que o Senhor nos lave e purifique, e sejamos então salvos, tenhamos o penhor, a garantia que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o justo. Obrigado, Senhor, assim oramos agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.